cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Então ele merece muito. Aí, ó. O que se espera é um planejamento um pouco mais acelerado, de curto médio prazo. Quando você fala a médio e longo prazo, eu acredito que a médio e longo prazo eu conseguiria reestruturar o clube, obviamente, sem ser uma empresa. Infinito, qual seria o jogador que você traria para o Vasco? Eu traria um pack de volta pro Vasco. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva, estamos juntos para falar do nosso Vascão. Só o seguinte, já de antemão, logo de cara, assim de supetão, galera, ó, agora no mês de abril vamos estar fazendo uma live comemorativa de 1 ano de aniversário do nosso canal. Vamos estar sorteando 2 camisas de treino do nosso Vascão, novinhas, assim como essa aqui que vocês estão vendo. Essa aqui é o tamanho G, linda, essa aqui é a cinza, né, de jogador no caso de linha, e a gente vai sortear uma outra no tamanho M, que é aquela preta que os goleiros usam para treinar. Lindas as duas, e a única coisa que a gente pede para vocês aí em troca, a única coisinha, é o engajamento, tá, gente? É só isso, a sua inscrição, o seu like, você compartilhar o nosso conteúdo nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Ajuda muito aqui o nosso canal, só isso que eu vou pedir para vocês. Então, não se inscreveu ainda? Aperta o botãozinho escrito inscrever-se, pronto, já está ajudando muito o nosso canal. Quer continuar ajudando? Toda vez que aparecer aquele anúnciozinho maroto aí na tela, vai tomar aquela água, aquele refrigerante, pegar aquele lanchinho na geladeira, espreguiçar, vai ao banheiro ou assiste às vezes alguma coisa, algum produto, alguma parada que te interessa. E assim você está ajudando o nosso canal também a gerar receita. Agora, bora então começar a falar do nosso Vasco, o nosso conteúdo desse vídeo de hoje, sabadão aí de Semana Santa. Vamos começar pelo início. Aí só uma informação de atualização. O centroavante Carlinhos, que joga no Nova Iguaçu, que vai disputar inclusive a final hoje, logo mais diante o Urubu, né, acertou com o nosso maior rival, o Urubu, só para ficar para vocês a título de informação. E hoje o nosso Vasco entra em campo, no momento que eu estou gravando aqui, inclusive já está jogando o nosso Vasco. Começou 4 horas da tarde essa partida. Vasco e Volta Redonda em São Januário, portões fechados e sem transmissão, tá, gente? É um jogo treino aí que o nosso treinador Ramon Dias está fazendo para dar aquela acertada no elenco e dar ritmo de jogo também. Agora, galera, eu quero falar com vocês aqui sobre esse camarada aí, isso mesmo, nosso presidente Pedrinho, né? Presidente do nosso Vasco da Gama Associativo, né? Tem uma informação, né, que ele mesmo falou na sua coletiva de imprensa há poucos dias em São Januário. Ele afirmou que ele abriu mão de uma quantia considerável, né, a receber do próprio Vasco de quando ele ainda era atleta do nosso clube. Aí muita gente começou a distorcer a história, começou a falar por outros rumos, né? Ontem ele mesmo esclareceu. Gente, é o seguinte, Pedrinho abriu mão de R$ 54.170,15 para ser exato. Isso aí era a última parcela que ele tinha para receber do Vasco. Ele recebeu mais de R$ 1 milhão, dinheiro que ele tinha realmente que receber no tempo que ele ainda jogava com a camisa do nosso clube. Fato é que se ele tivesse movendo qualquer ação contra a Vasco da Gama SAF, né, que hoje que gere o nosso futebol, ele não poderia assumir a sua cadeira no próprio conselho da SAF. Sendo assim, ele abriu mão dessa quantia para esse processo zerar, e aí então ele no caso ele tomar posse, né, da sua cadeira no conselho da SAF, e assim também como a segunda cadeira será empossada pelo vice-presidente geral do Vasco da Gama, que a gente já sabe que é o Paulo Salomão, tá, gente? Agora é o seguinte, vocês estão vendo a foto na tela aí, que tá o nosso presidente Pedrinho, né? Aí vocês veem que uma é com o Pedrinho e a outra é com o Edmundo, né, gente? Vocês observam que é o mesmo camarada aí ao lado dessas duas figuras emblemáticas do nosso Vasco. Fato é, gente, que esse amigo aí que tá do lado do Pedrinho, né, é o Marcelo Schumelzer, se eu não me engano, acho que é assim o nome dele, né? Ele é um dos conselheiros aí do Vasco. Conheci ele aí ontem, né? Ele que veio aqui passear, aqui é onde eu moro, Visconde de Mauá, né? Ele é muito amigo aí de um grande amigo meu também, senhor Ivan, né? Então, quero mandar um abraço aí pro nosso amigo vascaíno, Marcelo Schmelzer, que subiu a montanha, subiu a serra, né? Veio pra Visconde de Mauá aí. Marcelo, aproveita que você aí é conselheiro do nosso Vascão, dá um bisu lá quando tiver a próxima deliberação lá, em relação a tudo isso que tá acontecendo da SAF aí, essa situação aí podendo chegar um grupo aí de investidores para comprar parte das ações do Vasco, né? Brincadeiras à parte, fica aí o registro, um abraço, um casaca aí
para o nosso amigo Marcelo Schmelzer, tá, gente? Agora, dito isso, gente, vamos mudar um pouco de assunto. Mudando um pouco o rumo do nosso vídeo, vamos começar a falar da questão do mercado da bola bastante agitado. Começando pelo Búfalo Rossi, ele que nessa semana pediu para a comissão técnica do Vasco para ser liberado, ele não vem sendo tão aproveitado assim, pediu também para a diretoria. E é o seguinte, ele vem treinando normalmente, mas o Vasco não vai dificultar a saída do Rossi, tá? Então, como ele pediu para ser negociado, ele está sendo muito ventilado lá no Santos, né? A gente sabe que o Santos sofreu um transfer ban da FIFA, porque deve aí, se eu não me engano, 18 ou 19 milhões de reais para o Krasnodar da Rússia, mas o Santos resolvendo essa pendência, acredito eu que deva ser resolvido logo, porque eles têm que resolver, né? Aí vão poder registrar jogador com isso, né? O Rossi teria pedido para ser liberado do Vasco aí, para ser negociado com outro clube, e o primeiro clube que está na fila é o Santos, tá? Ainda falando de atleta, né, gente? Tem a questão do nosso zagueiro Maicon, né? Ele também vem treinando e vem treinando muito bem. Ele que é ventilado, especulado no Vitória da Bahia, o Vitória que vai jogar a final do Campeonato Baiano, tá com o time encaixadinho, tá tentando aí reforçar ainda mais o seu time, né? Para voltar à Série A depois de um bom tempo fora da elite do nosso futebol. O Vitória tá tentando reforçar o seu elenco e tá de olho no Maicon. Já sinalizou que vai vir com os 2 pés na porta aí no dia 1º de abril, na janela aqui doméstica. Mas, pelo que a gente ficou sabendo hoje, o Maicon tá treinando muito bem e não se espantem, senhores e senhoras, se o Maicon aí vier a assumir, viu, gente, a titularidade novamente na zaga do Vasco da Gama. Então fica aí o registro, né, dos 2 atletas do nosso Vasco, tanto o Rossi quanto o Maicon. Agora, gente, só antes da gente estar falando aqui do mercado da bola, só para não esquecer essa informação importante, o nosso R10 Escola Vasco da Gama entra em quadra hoje, daqui a pouquinho aqui no Rio de Janeiro, no ginásio de São Januário, às 18 horas, às 6 horas da tarde, tá bom, gente? Vasco da Gama e São Paulo, com transmissão da CRVG TV aqui no YouTube. Quem tá de fora dessa partida é o nosso jogador Cauê Verzola, ele que sofreu uma lesão no seu tornozelo da última partida, tá de fora desse jogo, então não fique de fora dessa, assista então Vasco da Gama, R10 Escola Vasco da Gama e São Paulo hoje às 6 da tarde pela CRVG TV aqui no YouTube. Agora a gente voltando a falar do mercado da bola, o diretor de futebol Lucas Andrino, que estava trabalhando até poucas horas no São Bernardo do futebol paulista, tá acertado, foi contratado pelo Goiás, tá, gente? Isso mesmo, o Esmeraldino lá de Goiânia contratou o diretor especulado, o diretor de futebol especulado aqui no Vasco, Lucas Andrino. Ainda falando de diretor de futebol especulado no Vasco, tem um nome na mesa aí, que é do Alex Brasil, né? Aí ontem, hoje, o presidente do Criciúma, né, afirmou que até agora o clube não foi procurado em oficial pelo Vasco da Gama, ou seja, apenas sondagens aí, né, gente? Mas fato é, né, gente? Fato é que a gente observa que a 777 está totalmente incoerente nessa busca pelo novo diretor de futebol, né? Demitiu o Alexandre Matos, um dos maiores nomes do mercado. Depois foi ao mercado novamente para começar a especular, com todo respeito ao Lucas Andrino, um diretor de clube do interior do futebol paulista que nem da Série B, né? Nem da Série B do Brasileirão é. Aí depois surgiu o nome do português Admar Lopes. Aí depois o Alex Brasil. Então, assim, totalmente incoerente, né? Aí já pegando o gancho também, já falando de Admar Lopes, a gente sabe aí até o momento atual que alguns representantes da board da 777 se encontraram com representantes também de Admar Lopes, aí o diretor de futebol português, atualmente que trabalha no Bordeaux da França, né? Então, envolvendo essa situação de diretor de futebol, é isso que a gente tem por hora. Nesse momento, nenhuma novidade, né? Nada avançou em relação a esse assunto. E agora, né, gente, o assunto mais polêmico, né? Ó, escuta, ó. Bum! É a bomba, né? Caiu como uma bomba, surgiu ontem à noite. Sabe o que eu achei interessante? O mesmo camarada que estava desesperado para 777 assumir o Vasco, senhor Flávio Dias, do canal Atenção Salgadinhos aqui no YouTube, passei sem brincadeira, de verdade, do Atenção Vascaínos, jornalista, bate no peito, ajudou a vender, né? Divulgou, fez uma propaganda até umas horas, vamos dizer assim, para a SAF do Vasco ser vendida para 777, né? Apoiou o Salgado, toda a patotinha dele, Júlio Brandt, a gente já sabe disso. Aí ontem veio desesperadamente na internet, porque um passarinho verde me falou aí do mercado, está se cogitando a possibilidade da 777 vender uma parte das suas ações. Interessante que muita gente não presta atenção nisso. O mesmo cara que fez de tudo para colocar 777, agora parece que avisaram ele,
Começa a ventilar aí que a gente tá precisando vender, viu? Estamos sem dinheiro. Gente, é o seguinte, segundo o Flávio Dias, a 777 tá com medo, tá tremendo. Quando chegar em setembro vão ter que colocar 270 milhões de reais no Vasco da Gama pelo aporte aí mais pesado que eles vão ter que fazer até agora aqui no Vasco. Com essa situação, o único precedente para eles, entre aspas, fugirem dessa obrigatoriedade contratual seria se eles vendessem um percentual da SAF do Vasco da Gama para um terceiro investidor, ou quarto, enfim. Sendo assim, eles conseguiriam tirar o corpo fora sem precisar colocar todo aquele valor envolvendo o aporte, segundo o Flávio Dias, né? O engraçado é que ele falou, não é nada oficial, tá correndo aí no mercado. Mas que mercado que tá correndo isso aí? Que mercado que tá correndo isso aí? Tá correndo no mercado lá dos bastidores de São Januário, galera. É a mesma patotinha que fez de tudo para colocar 777. Estão fazendo de tudo agora para trazer mais gente para ajudar a manter todo esse circo que eles armaram lá. Porque a 777, todos nós sabemos que no have money. A 777 bateu na porta lá de um fundo árabe pedindo 200 milhões de euros emprestado para investimento no futebol. Por isso que a 777 até agora não foi aprovada para adquirir os direitos econômicos do Everton lá da Inglaterra. Por isso que a 777 está sendo investigada lá nos Estados Unidos, o The New York Times, o Washington Post, o L'Equipe da França lá na Europa, todos os grandes jornais esportivos e não esportivos estão falando da 777 no âmbito administrativo que vem deixando a desejar. Então assim, a casa está caindo, galera. A casa tá caindo. Se a 777 tivesse tanto dinheiro assim, eles não precisariam vender percentual da SAF do Vasco, do Genoa, do Everton, de nenhum outro time por aí. Isso mostra que o pau tá torando. E olha só, não se espantem se o Pedrinho já tiver alguma manobra aí engatilhada. O Levenciano, não sei, é uma opinião minha. Uma futura fusão, quem sabe, uma bandeira branca aí na parte política do Vasco. Todo mundo unindo força, somando de tudo quanto é lado, para tentar retomar o poder do nosso Vasco. Álvaro, então você está querendo dizer que vai ser melhor se o Vasco voltar a ser associativo? Eu acho que não. Hoje não. Com a turma, que muita gente que ainda está lá dentro, não. Mas hoje o Vasco tem 30% das ações. O Vasco pode tentar reaver aí 20%, 25% das ações, passando a ser o acionista majoritário com outros investidores. Esses investidores, por serem minoritários, mas são grandes investidores, também não vão querer jogar dinheiro fora. Vão querer investir para ver um Vasco campeão. E o próprio Vasco associativo, juntamente com o seu torcedor, nós queremos um Vasco campeão. Então isso aí pode ser até legal, mas vamos tomar cuidado, hein, gente? Vamos tomar cuidado, tá? Olha só. Vamos tomar cuidado para a gente não cair no conto do encantador de jumentos lá. Sabe o que pode acontecer? Pode acontecer também, entre aspas, esse percentual financeiro ser vendido aí para uma outra empresa aí da própria 777, que faça parte do conglomerado, às vezes não diretamente, mas de repente indiretamente, uma empresa de um amigo, de um cunhado, de uma irmã, de um primo, de um colega, ex-colega de faculdade, muito parceiro, que é padrinho de casamento, sabe essa história? Pode acontecer também. Pode acontecer da SAF vender esse percentual e o dinheiro realmente nunca entrar. Só aparecer na documentação que o percentual foi transferido de fulano para ciclano. E como a gente não sabe o que está escrito no contrato, e aí? Então vamos ficar de olho. Só que envolvendo essa situação, a gente tem algumas... A pessoa começa a ventilar, né? Começa as cavadinhas, né? Estão afirmando aí que tem um fundo árabe, né, por trás dessa situação aí, tá ficando quente essa história nos bastidores do Vasco, né? Parece que aí um fundo de sheiks árabes, aí uma galera envolvida no ramo do petróleo, estaria aí interessados em adquirir esse percentual da SAF do Vasco. Tem a situação que envolve também o dono do Chelsea, que envolve também o dono do Newcastle, que são árabes multimilionários, que fazem parte de grupos multibilionários também, que são fundos árabes, né? Então, vamos aguardar. Fato é, gente, fato é, nós não queríamos que o Vasco chegasse a esse ponto. Como já venderam a SAF do Vasco, a gente torcia para que desse certo. Como está todo mundo vendo que não está dando certo, inclusive a própria 777, e a 777 parece que está percebendo que a torcida do Vasco não é igual a torcida dos outros times que eles têm pelo mundo afora. Que aqui o negócio é diferente. Pelo que eu estou vendo, pela pressão da mídia, pela pressão da torcida, não entregaram nada do que prometeram. Não sei não, gente. Não sei não, viu? Tô achando que a casa caiu, hein? Se a casa não caiu, começou a aparecer trinca nas paredes aí, começou a aparecer rachadura nas colunas, daqui a pouco a casa cai.
Se ainda não caiu, daqui a pouco a casa cai. É o que eu tô achando, gente, sinceramente. Agora, gente, mudando de assunto, vamos deixar esse assunto um pouquinho de lado. Daqui a pouco não, né? No próximo vídeo a gente fala mais, esmiuça mais esse assunto aí envolvendo a SAF do nosso Vasco. Agora vamos voltar a falar do mercado da bola. O meio-campista, o volante, Kaique Gonçalves, passagem por Sport, Ituano, né? Agora tá jogando no Juventude, vem fazendo um ótimo campeonato gaúcho, muito especulado. E é o seguinte, o Vasco tem concorrência. O Vasco sondou o atleta, não fez proposta oficial ainda, mas a informação que a gente tem é que o Corinthians, o São Paulo e o Grêmio também estão de olho no atleta, vem fazendo sondagem, estariam monitorando a situação do meio-campista do Juventude, diga-se de passagem, que é o finalista do Campeonato Gaúcho, vai jogar hoje diante do Grêmio. Tá, gente? Agora é o seguinte, dito tudo isso que a gente falou aqui para vocês, de notícias importantes, né, em relação ao nosso departamento de futebol, vamos para um momento mais leve aqui no nosso vídeo, nesse sábado aí, véspera de Páscoa, né? Vou colocar para vocês aí agora um vídeo do Matheus Carvalho, né, o jogador do nosso elenco, falando aí de algumas curiosidades da sua vida pessoal, tá, gente? Vou colocar para vocês acompanharem. Vou colocar logo depois um outro vídeo bem legal do garoto Michel, ele que recebeu a notícia do seu treinador que iria vestir a camisa do Vasco e se emocionou. Vou colocar para vocês verem, menino de 10 anos, garoto Michel. Vou colocar também o nosso pequeno Gui, falando que se ele tivesse todo o dinheiro do mundo, traria o tio Peck de volta para o Vasco. E vou colocar também aí um videozinho, né, da garotada recebendo ovos de Páscoa ali em São Januário na manhã desse sabadão, numa ação bem legal ali, com cachorro quente, bolo, refrigerante, pipoca, brinquedo, tobogã, toda aquela situação. Então acompanhe, a gente já volta. Fala galera, aqui é o Matheus Carvalho e hoje eu vou contar umas curiosidades sobre mim. Uma música. Let's Go 4. Let's go, baby. Série ou filme? Sério, Prisão 2. Eu vou te tirar daqui. Uma viagem. Ainda não fiz nenhuma, mas já que eu gostaria é Disney. Esporte além do futebol. Vôlei, basquete. NBA, NFL. NBA. Lakers. Um hobby. Ficar com a minha família e a praia com a minha namorada. Apelido na infância. Tocando, todo mundo já sabe. Eu só falo que minha cabeça é um pouco grande, mas é um apelido desde criança e até hoje tenho e que eu não ligo também. Uma frase. O trabalho devolve. Esse menino, ele é muito especial pra gente, porque chegou 10 anos de idade aqui, e morou longe, o vô dele que cuida dele, né? Então ele merece muito. Aí, ó. Se você tivesse um cheque não é da sua época, né? Um Pix, sabe o que é Pix, né? Que é o do Didi. Infinito, qual seria o jogador que você traria pro Vasco? Bem, eu traria um pack de volta pro Vasco. Já contei história já, pra quem não está acompanhando, quem não acompanhou, ele é muito fã do Peck, jogador do Vasco, que saiu recentemente vendido para onde? La Galaxy. Ah, pro Galaxy, pro Galaxy, time que o Beckham jogou. E aí eu disse, se tivesse o Pix infinito, traria o Pack de volta. O Peck de volta. Já tá lá no esquema.
Show de bola, né, gente? Tudo isso aí é muito bacana, isso tudo deixa a gente leve, né, e faz a gente lembrar que enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco será imortal, né, gente? Agora só uma pincelada antes da gente estar terminando esse conteúdo de hoje, então fica assim, tá? Rossi pediu para ser negociado, tá treinando normalmente, o Vasco não deve dificultar uma possível saída do atleta. O Maicon, ao que tudo indica, deve permanecer, mas o Vitória não desistiu dele, inclusive ele pode voltar a ser titular do Vasco. Tá bom, gente? O Kaique Gonçalves, especulado no Vasco. Tem outros clubes da Série A que também estão de olho nele. São Paulo, Corinthians e Grêmio. Tá? O atacante Carlinhos acertou com o Urubu. Para alegria de muitos, tristeza de outros. Enfim, paciência, deixa a vida que segue. O diretor de futebol Lucas Andrino acertou com o Goiás. Hoje o Vasco tem o nome de Alex Brasil e de Edmar Lopes na mesa, nesse exato momento. A notícia mais bombástica do momento, a notícia da Semana Santa, do feriado, é essa possibilidade aí que o Flávio Dias soltou ontem na internet, de que a 777 pode vender parte das suas ações, né? Que isso pode salvar a vida do Vasco ou não. Vamos torcer para que isso aconteça de uma forma, da melhor forma possível, que não lese mais o nosso Vasco, que já vem sendo lesado, né, gente? E umas outras situações envolvendo a nossa parte, com alguns atletas do nosso clube. Então é isso que a gente tinha para trazer para vocês. Eu fico por aqui e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!